Fala pessoal, inscritos e não inscritos, mais uma vez neste canal Luiz Paulo, o conhecimento proibido. Sejam todos bem-vindos e que mais uma vez o entendimento, a racionalidade, o discernimento esteja com todos vocês. Tudo bem com todos vocês, pessoal? Eu espero que sim. Mais uma vez, venho aqui nessa plataforma trazer vídeos com transparência, com audácia, com coragem. Não sou dono da verdade, mas luto e faço o máximo para que você seja um despertado. Preciso você sair do fantástico mundo de Bob, ou seja, você que vive somente no mundinho bíblico, acreditando nas páginas que estão escritas como sagradas, realmente você vai me taxar de herege, de incrédulo, de ateu, de apostata, de endemoniado e etc. atributos. Mas para você que busca no paralelo, na profundidade, estudos, tá, que possam responder às suas indagações, você está de parabéns. Eu conto já de imediato com a sua participação nos likes, compartilhamento com o máximo de pessoas o possível. Fazendo assim, você ajuda o conteúdo a crescer e o YouTube entregar para mais pessoas. É preciso o engajamento. Então o seu joinha e o seu comentário é bastante importante aqui pro canal, certo? Como você vê na tela, hoje eu trouxe um tema mais uma vez polêmico, né? Independente que está aqui uma ilustração de um planeta redondo, eu não vou falar de terra plana, tá? É só uma ilustração, tá, pessoal? Pega o conteúdo que vai ser falado. Então tá, para começar aqui, né? A gente traz aí a questão do planeta, certo? E aqui principalmente hoje eu quero frisar nesse versículo aqui de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, né? Justamente esse. Aqui está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele só criou os céus e criou a terra. Na verdade, a gente sabe, quem acompanha o canal, que eu digo que quem criou os céus e a terra, ou toda a matéria, foram os arcondes, os demiurgos, tá? Se você não sabe o que é demiurgos, é bom você acompanhar os demais vídeos para você entender isso. Mas vamos lá. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. Poxa, se ele já começa a criar aqui a partir do 1º de Gênesis as coisas, está escrito que já havia trevas. Ele não disse haja trevas. Como é que faz agora? Porque aqui vocês usam a questão de criou os céus, primeiro criou em cima para depois criar embaixo. Então quando ele dizia criou os céus, estava criando toda a espécie de sentinela, de malaque, de anjo, né, de principado. E aqui as trevas já existiam. E havia trevas. Eu sei que muita gente vai usar a questão de escuridão, de caos, né, de abismo. E a face do abismo, veja que até o abismo tem uma face. Face é o quê? Fisionomia, rosto, certo? Então a face do abismo já estava na terra. E aqui a narrativa continua dizendo: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Opa, peraí. Se ele começou a criar todas as coisas, como você diz, os céus, a terra, por que você não vê ou encontra um versículo que ele disse haja águas, mas somente separação entre as águas com porção seca? As águas já eram criadas. Então quer dizer que a sua Bíblia ela continua incompleta na sua história, na sua narrativa, certo? Porque as águas já estavam ali, o abismo já estava ali. Independente da tradução, da versão que você pegue, você vai encontrar essa mesma essência. No princípio, criou Yahweh, Yahu, né? Os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia.
ela não era tão vazia, porque se a água já estava ali, é uma incoerência, concorda? Se o abismo já estava ali, é uma incoerência. E movia sobre a face das águas. Bom, vamos continuar aqui para você entender perfeitamente o que eu quero dizer, certo? Imagina o oceano, imagina aí, até porque no oceano tem as suas entidades, né? Tem a Iemanjá, que eu poderia acrescentar aqui, né? Outros tipos de ídolos, representantes das águas, os demônios, né? Entre aspas, das águas. Então vamos continuar para você entender. Antes de se chamar planeta Terra, como você aprende na escola, ou que as pessoas chamam, tá? Lembrando que eu não estou falando de terra plana, tá, pessoal? Então é só meras ilustrações. Você que quer tem que ter a figurinha, tudo dentro do certinho para abordar, tá aqui, ó, tá bom? Vamos falar aqui. A Terra, antes de ser chamado planeta Terra, era chamado de planeta Gaia. Vocês podem pesquisar sobre isso. Vocês podem estudar. Eu sei que vai estar ligado, né, à ufologia, vai estar ligado à questão esotérica, enfim. Mas a Terra era chamada de planeta Gaia. Então ali, quando a narrativa diz que a Terra estava sem forma e vazia, a face do abismo e das águas, já começa incompleta a história, faltando parte. E a Terra Gaia, tá? Eu separei aqui algo só para a gente ler rapidinho. A hipótese de Gaia sugere também que os seres vivos são capazes de modificar o ambiente em que vivem, ou seja, transformá-los, né? Evolução, tornando-o mais adequado para a sua sobrevivência. Dessa forma, a Terra seria um planeta cuja vida controlaria a manutenção da própria vida através do mecanismo de feedback. Feedback, para quem não sabe, é você fazer uma ação e ter uma reação, um retorno, né? E de interações diversas. Então, eu não vou entrar na questão da Terra Gaia, mas é importante vocês pesquisar algo sobre isso, tá? Vocês ficar por dentro. Aqui a gente só dá uma leve pincelada e vamos continuar o assunto. Então, aqui em Apocalipse 12, versículo 15 e 16, é interessante, tá? Que a serpente, ela lançou da sua boca, ela saiu da boca do dragão, da serpente, né? Ali na metáfora da mulher, que representa uma doutrina, ou a igreja, né? Ou o próprio corpo do Messias, né? Representa a igreja, no feminino. Saiu do que? Da boca da serpente saiu o que? Saiu água, como um rio, para que pela correnteza, ou a corrente, fizesse arrebatar. A terra ajudou a mulher. A terra, né? E a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então o dragão lançou água. Eu sei que é uma metáfora, eu sei que é uma parábola, tá? E aqui é decodificado para entender isso. Mas as águas, tá? Saíram da onde? Da boca do dragão. Então a face do abismo aí de Gênesis, né? A face das águas, o espírito pairava sobre a face das águas e do abismo. As águas já estavam ali. E essas águas realmente foram criadas pelo Criador ou saíram da boca desse dragão? Então, tem aí a questão que, se você não acredita em mitologia, né? Eu não estou dizendo que é real ou não. A Bíblia narra dragões. A Bíblia narra, né? Não é de se assustar, que ela narra cobra que fala, né? Narra jumenta que fala. Vocês acreditam que alguém viveu 3 dias no ventre de um peixe dentro do mar, né? Então, a fé é loucura, é as coisas que não se podem ver, certo? Mas vamos falar do dragão, porque as mitologias sincretizadas e misturadas dentro da própria Bíblia por questão de crenças, tá? Certo? A Bíblia narra a questão tanto de dragão marinho, dragão das águas, nem todo dragão solta fogo pela boca, como o dragão que solta água, como acabamos de ler aqui, né? Saiu do que? Da boca do dragão? Saiu água, um rio, né? Água. Então vamos aqui continuar. Esse aqui já é um dragão que solta fogo pela boca, né? Que é o tradicional que todo mundo conhece.
Aqui em Salmos 18, verso 8, eu já trouxe aqui vídeos explicando a questão de Jeová. Quem é Jeová? Tem vídeos aí no canal que vocês podem acompanhar, que é considerado pelos gnósticos chamado de Yaldabaoth, ou Jeová dos exércitos. O Jeová que falava com Moisés era um arconde, um demiurgo. E da sua narina, tá aqui ó, Salmos 18, verso 8. Das suas narinas, ou seja, do seu nariz, subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo, que consumia carvões e acenderam diante dele. Olha lá. É um dragão, né? Jeová é um dragão, certo? Aqui continuando em 2 Samuel, capítulo 22, verso 9, também continua dizendo: subiu fumaça das suas narinas, e da sua boca um fogo devorador, carvões se acenderam dele, certo? E é interessante que eu já trouxe aqui a questão de o povo pecava, o povo cometia erros diante desse Deus e tinha que sacrificar uma ovelhinha inocente, pura, um animal, ou seja, esquartejar um animal que não tem nada a ver com a história para poder Deus aceitar cheiro de sangue e perdoar o povo. Não é muita incoerência, certo? Cheiro de sangue de animal. Até hoje, esse Deus que pedia holocausto, pediu para Abraão sacrificar o seu filho Isaque, né? Mandava lá biblicamente até matar as crianças de peito, né? É muito similar ao Moloque, né? Baal. E até hoje eles sacrificam criança dentro das seitas. Até hoje eles já falei de adrenocromo, né? O sangue é uma droga da elite. Já falei também na questão dos rituais dentro de seitas satanistas, certo? É o mesmo Deus bíblico, o Jeová que você adora nos templos e dá glória para ele. Glória a Deus, certo? Disfarçado, sincretizado em tudo isso. Então a questão de dragão, dragão é mito. Então, a tua Bíblia está falando de mitologia. Tá aqui, ó. O livro de Isaías cita 3 tipos de dragão. Que eu falei, que é o dragão da água, o dragão do fogo mesmo, que solta fogo, e o dragão que representa a serpente veloz, né? O mundo tecnológico, a tecnologia na velocidade da luz. O que ele diz aqui em Isaías 27:1? Naquele dia, tá? Sei que tá Senhor com letra maiúscula, que na Septuaginta é Kyrios, serve para o Senhor pequeno ou o Senhor grande, né? Quando se fala de Senhor com letra maiúscula, é o Pai, né? Que vocês falam. E quando é o Senhor com letra minúscula, é o Filho. Mas é Baal da mesma forma, certo? São tipos de Baais, são degraus de Baais. Lembra que na maçonaria tem degrau, até chegar ao grau 33, né? Vai subindo as escalas. E esses tipos de Baal, Baal Peor, Baal Zebu, né? E vários outros tipos de Baais. Então, aqui já é um Baal meio que graduado, com letra maiúscula. Castigará a sua dura espada com um grande forte, o Leviatã. Então, o Leviatã, que é um dos mitos aí, né? O monstro do Lago Ness, ou pelos filmes de Hollywood, o famoso Godzilla, né? A Bíblia narra o Godzilla aqui. Olha só, gente. Leviatã e serpente veloz, um mundo tecnológico, a serpente do Horus Boros, né? Você sabe que é o Horus Boros? Vou deixar a figurinha aí para você ver no canto da tela. É símbolo das Olimpíadas, hein? É símbolo de muitas marcas por aí. E o Leviatã, a serpente tortuosa, ou seja, a serpente que representa a iniquidade, o pecado, né? No Japão eles adoram os dragões, né? Tem inclusive um antigo filme, ou desenho, ou jogos que chamava Double Dragon. Os filmes gostam de usar o símbolo do dragão, né? O Bruce Lee, Van Damme, o grande dragão, o dragão branco, o dragão não sei o que lá. E matará o dragão que está no mar. Aonde? O dragão que está no mar. Olha só que interessante, gente. Dragão que está no mar. Então, continuando aqui, Leviatã, tá? Eu não vou dar, ela é citada aqui pelo Tanakh. É narrada essa criatura. Em alguns casos, pode ter interpretação mitológica. Então, dependendo do contexto, a palavra é usada geralmente
é descrito como tendo grandes proporções e bastante comum no imaginário dos navegantes europeus, né, dos piratas do Caribe, né? Então aqui ele é citado também no livro de Jó, né, o Leviatã, fala do anzol, quem pescará o Leviatã com o anzol, né? O Deus que você glorifica no templo, falando de uma figura mitológica, né? Quem pescará o Leviatã com o anzol, quem segurará, amarrará as pernas de um unicórnio, aí outro animal mitológico, o unicórnio, certo? Eu não vou falar tudo isso aqui, vou resumir o vídeo. Então voltando aqui em Gênesis 1, no princípio, Deus criou os céus, anjos, malaquins, potestades, principados, hierarquias, enfim, o mundo espiritual, as camadas celestiais, né? As dimensões. Quantos tipos de dimensão tem? Na casa de meu pai há muitas moradas, então não dá para saber quantos tipos de camadas espirituais existem. Aqui diz, a terra era sem forma e vazia e havia trevas. Já havia trevas. Não está escrito na Bíblia, Deus diz haja trevas, haja águas. É uma Bíblia incompleta. Por que ela é incompleta? Porque ela simplesmente... Bom, vou guardar esse segredinho para o final. Vamos chegar aqui então na questão do que é o Leviatã, contado por um conto mais antigo do que a própria Bíblia. Por isso que eu digo que a Bíblia é Ctrl+C e Ctrl+V, copia e cola do começo ao fim, não só no Novo Testamento, na figura do personagem Jesus, que pegou história de outros mitos de crenças antigas para formar o Jesus bíblico, tá? É Tamuz, é Horus, é Mitra, é Amon-Ra, é Serapis Christus, é Apolônio de Tiana, é Dionísio, certo? Agora vamos falar a questão da serpente. Quem nunca ouviu falar de Tiamat? Tiamat é uma deusa das mitologias sumérias. Lembrando que sumerianos, é uma civilização, ou seja, as primeiras civilizações que criaram a raça humana na Terra, tá? E os contos mesopotâmicos ou babilônicos são mais antigos do que a própria Bíblia. Quando a Bíblia narra a questão da Arca de Noé, já é uma cópia de um conto babilônico que falava de Epompeia e de Gilgamesh. Então aqui, lembrando que vocês também podem acrescentar nesse estudo, ó, vou dar uma cereja de presente. Estuda sobre Enki e Enlil, que são dois tipos de Anunnaki, filhos de Anu, certo? A qual diz que desenvolveu a raça humana, certo? São os demiurgos, né? Então aqui, na maioria das vezes, Tiamat é descrita como uma grande serpente marinha. Olha lá, lembra do que Isaías falou? Vai castigar quem? A serpente marinha, serpente tortuosa, serpente veloz, que está onde? No mar, marinha, no mar, serpente marinha. O dragão. Mas nenhum texto foi encontrado nas quais contenham uma associação clara com essas criaturas. Então, vocês podem pesquisar também, mais uma vez, sobre Tiamat. É mesopotâmico, é sumério, é arcadiano, é lá do princípio, antes da Bíblia, tá? Quando se fala de Tiamat, se lembra claramente da figura do dragão, a Caverna do Dragão, um desenho que fez parte da vida de muitos, né? Caverna do Dragão, lembra disso? O Vingador, os meninos que, segundo eles, no final da história, eles não sabiam que estavam mortos e queriam sair de lá, naquela dimensão, não conseguiam. Tá aqui, ó, ilustração de Tiamat. É claro, né? Os desenhos, os ocultistas sabem de muita coisa e colocam estampado as suas mensagens subliminares na nossa cara e a gente finge que não vê ou desconhece, né? Vamos continuar aqui então. Aqui em Apocalipse 12, verso 3, diz: E vi outro sinal na Chamaim, no céu, e eis que era um grande dragão, dragão vermelho. Olha só, tem que ser vermelho para fazer bem a ilustração aqui da Tiamat
do desenho do Caverna do Dragão, né? E que tinha 7 cabeças, esse já tinha 7, não era 3. 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Você sabe que são diadema, né? Coloca aquele auréola, né? Nome de auréola na cabeça dos anjos, aquele anelzinho. Quem morre na igreja católica, né, vira santo. Tem seus desenhos ilustrados com diademas, certo? E vamos lá. Apocalipse 17, no versículo 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, lembrando que a prostituta é a igreja que criou, traduziu, entre aspas, os pergaminhos, né, os manuscritos, os códices. Então, ó, que criou a Septuaginta, a Vulgata Latina. A igreja de Roma, né, o Vaticano, ela é chamada de prostituta. 17 e 18 de Apocalipse. E os povos são as multidões e nações e línguas. Então, esse mar, né, o mar que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, conforme aqui escrito em 1 de Gênesis, né? Pairava sobre a face das águas e do abismo, né? Cadê aqui? Tô meio que perdido. Aqui, ó. As águas do abismo, face das águas. Essa face das águas também pode ser a simbologia daqui de Apocalipse 17. São povos, multidões e línguas. O que, se você conseguir usar o raciocínio, não é só questão de abismo que existia. Não é questão só de face do abismo. A questão de que pairava sobre a face das águas, que águas representa multidões, nações e línguas, é o próprio texto de Apocalipse que está traduzindo esse enigma. Lê aqui Apocalipse 17, vai falar o que significa mulher, o que significa o dragão, né? Os diademas, as estrelas. Então está dizendo, ó, o próprio livro está respondendo que a água, as águas aqui, ó, as águas que viste são povos. Ou seja, quando aqui em Gênesis fala que o dragão, o espírito se movia sobre a face das águas e do abismo, dá para se entender que já existia outras espécies, criaturas, qual nomenclatura você queira usar, outro tipo de população, de seres humanos ou andrógenos ou reptilianos, sei lá. Não é só teoria, é interpretar o texto. Eu sei que para muitos ou pode ser verídico uma mitologia, mas eu estou desmistificando a sua Bíblia. Então aqui, tá? É interessante que Gênesis é uma cópia descarada do livro sagrado sumério. Então, para você que chama de Bíblia Sagrada, até a própria Sagrada é copiado, tá? Da palavra do livro dos Sumérios. E Bíblia, já trouxe vídeo aqui, que é homenagem a uma cidade da Grécia, chamado Byblos. É uma cidade dos fenícios. Então, você que é contra a idolatria, você pratica idolatria a todo momento, evangélico, cristão, crente, por quê? Você crê na Bíblia, você crê na cidade Byblos, homenagem a um deus grego, da Grécia. Se você crê, eu não creio em questão de dragão, mas a tua Bíblia está narrando dragão. Eu não creio em serpente marinha, sua Bíblia está narrando, certo? E aqui a história de Gilgamesh que eu falei, e agora a cereja do bolinho, né? Enuma Elish, que é onde o livro de Gênesis copiou a história da criação. Não vou nem falar da caixa, a famosa caixa de Pandora, se você fazer um paralelo ali com a história da árvore contendo um fruto proibido que não podia tocar no fruto e comer, e na mitologia a mulher abre a caixa de Pandora e descobre todos os mistérios, certo? O fato é que nada é original. O quê? Da Bíblia. Nada da Bíblia é original. Tanto no Novo como no Velho Testamento tem cópias e cópias e cópias. A história de Jó, né? A história do Moisés, que é do Sargão, que eu já falei no canal, né? Que mais? A história de Sansão,
que é cópia da história de Hércules, e foi tudo ali sincretizado, embutido dentro da sua Bíblia, para você acreditar que ela é única, exclusiva, é sagrada e verdadeira, mas ela é conto e plágio de mitos que já foram contados antes, certo? Tudo foi copiado de culturas mais antigas. Tá claro isso aqui, pessoal? Ou não? Aqui, quase terminando, então eu quero que vocês pesquisem sobre Enuma Elish, tá? E a questão aí da face das águas. Enuma Elish, tá? É um mito da criação babilônica. Lembrando que é mais antigo do que a sua Bíblia, que copiou. Você tem que focar que não foram os profetas que escreveram a Bíblia. Não foram os discípulos que escreveram a Bíblia. Quem escreveu a Bíblia... Porque esse pessoal protestante acha que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo. Nós guardamos a Bíblia durante 1500 anos. Se o senhor tem Bíblia, o senhor deve ir à Igreja Católica. Então foi descoberto ali, tá? No ano de 1949, fragmentado nas ruínas de Assurbanipal, acho que é isso que fala. E tá aqui, ó. Semelhantes e enormes com a narração bíblica de Gênesis. Várias discussões têm surgido sobre o ambiente literário que influenciou ambas narrativas. Para a cultura babilônica, o Enuma Elish explica a origem do poder real, a sua natureza e a permanência da instituição e a sua legitimidade. A realeza humana e terrena tem a sua origem na realeza divina. A divindade continuará a ser o verdadeiro rei e também o modelo a imitar pelo rei terreno. A existência de um modelo divino impõe limites a realezas humanas. Então tá aqui, ó. É uma alegoria de Gênesis aí que copiou extremamente, tá? Enormes semelhanças com a narração bíblica. Se você gostou desse vídeo, eu conto com a sua participação nos likes, compartilhamento com o máximo de pessoas. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.